E agora, né, a gente vai passar de fato para os pré-requisitos, digamos assim, né, para a construção, para a gente poder fazer a descrição lagrangiana do campo eletromagnético. Certo? Eu acredito que não vai dar. Eu fiz aqui um planejamento, né? A ideia é, idealmente, se tudo fosse possível, a minha ideia era passar até o Teorema de Noether. Eu acredito que não vai dar para passar tudo, mas a parte, pelo menos, do Teorema de Noether, eu pretendo fazer, nem que seja uma descrição, né? É o que eu pretendo fazer hoje também. Uma descrição mais simplificada para que a gente pegue pelo menos o tensor de energia-momento. Então, bom, uma coisa, pelo menos, que é importante, né, que eu comentei com vocês, é que as nossas descrições de campo, né, quando a gente tratou a corda, obviamente, é um sistema não relativístico, certo? Ela é um sistema não relativístico, por quê? Porque para fazer o tratamento da corda, a gente não precisou colocar nenhum tipo de premissa da relatividade especial. A gente simplesmente partiu de uma mecânica clássica mesmo, mecânica newtoniana, nada a princípio de relatividade, e fizemos o limite para o contínuo. Então a ideia aqui, né, que a gente for fazer, principalmente para o campo eletromagnético, que é um campo que é compatível com a relatividade especial. Então, quando a gente for fazer o nosso tratamento aqui de teoria clássica de campos para o campo eletromagnético, a linguagem mais natural possível, né, vai ser a linguagem em termos de notação covariante. Que é a linguagem natural para se tratar de qualquer campo que obedeça os princípios da relatividade. Exatamente porque quando você usa a notação covariante, você já meio que já está incorporando os princípios da relatividade. Né? Funciona muito bem. E, bom, ao pé da letra, né, para a gente poder tratar eletromagnetismo como um campo clássico de forma assim, geral, fazer a descrição toda, a princípio, o mais recomendado seria que o pré-requisito para um curso desse fosse a parte de notação covariante. Porém, né, como eu até disse ontem, se eu colocasse inclusive essa parte de notação covariante como pré-requisito, talvez muitos não poderiam aproveitar o curso. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser uma descrição extremamente rápida, sucinta, pelo menos, para tentar mostrar como é a notação covariante da relatividade, porque esse tipo de notação a gente vai necessariamente usar em teoria clássica de campos. Por quê? Porque o formalismo de teoria clássica de campos ele é muito útil, principalmente para os campos que obedecem o princípio da relatividade especial, visando tanto uma quantização ou descrição de relatividade geral via teoria de campos. Então, né, o que eu vou fazer com vocês hoje, então, vai ser exatamente fazer, primeiramente, né, antes de começar fazendo a descrição do campo eletromagnético, né, o que eu vou fazer lá, mostrar para vocês é como é a notação covariante. Da mesma forma que para determinar as equações de Euler-Lagrange, né, para um campo clássico, no caso da corda, né, que eu exemplifiquei, eu fiz toda aquela revisão de como é que se faz para poder chegar como é que se faz a descrição lagrangiana da mecânica normal, certo? Então, antes da gente realmente falar dos campos clássicos, é importante, enfim, é imprescindível que a gente faça realmente a descrição da relatividade especial via notação covariante. Então, né, vamos começar aqui, né? Vamos começar com a parte de notação covariante. Vamos lá, obviamente eu preciso começar, não dá para a gente falar nada de física sem algum mínimo pré-requisito. Então, o mínimo pré-requisito que é necessário para poder acompanhar aqui é você ter visto pelo menos um primeiro curso muito introdutório de relatividade especial. A única coisa que eu vou exigir é que você saiba, eu vou colocar aqui, as expressões das transformações de Lorentz, ok? E a partir dela, eu vou comentar mais ou menos qual é a lógica toda da notação covariante, aplicado especificamente à relatividade. Porque, relembrando, notação covariante não é uma notação nem de relatividade geral, igual muita gente pensa, nem somente de relatividade especial. É uma notação que funciona muito bem para qualquer tipo de variedade, né, no caso, qualquer variedade diferenciável. No caso, a gente vai aplicar para o nosso sistema de relatividade especial. Então, eu vou construir a ideia de notação covariante utilizada especificamente para a utilização da relatividade especial, ok? Dependendo do qual é o contexto, muda um pouquinho, mas enfim, eu vou usar mais ou menos a notação em termos de relatividade especial, que vai ser basicamente introduzir um tipo de métrica específica, a métrica do espaço-tempo, né, do espaço-tempo plano, e também colocar as transformações de Lorentz especificamente como mudança de coordenadas. Então, a única coisa que eu vou colocar como pré-requisito, que vocês já tenham visto, né, é que é aquele princípio básico da relatividade. Imagina que nós estejamos em um certo referencial, certo? Em um referencial que eu vou chamar de referencial S, e no referencial S existe um outro
referencial S' que se movimenta com relação a esse referencial S. Então existe o referencial S e o S', de forma que o referencial S' ele se movimenta com uma velocidade V para a direita, certo? Na direção X. E aí, né, a gente sabe que só partir da premissa fundamental, certo? A gente está no espaço-tempo, então, né, as coordenadas de qualquer ponto do nosso espaço-tempo, ele é determinado por 4 parâmetros, certo? Vai ser o parâmetro temporal e os 3 parâmetros espaciais, que é que eu vou colocar coordenadas, as coordenadas cartesianas. Aqui no referencial S, vai ser as coordenadas t, x, y, z, e no referencial S', né, eu vou colocar naturalmente t', x', y', e z'. Então, o único pré-requisito que eu vou exigir para vocês, né, vai ser as transformações de Lorentz, de que se eu estou representando qualquer coisa em termos das coordenadas do espaço S', e eu quero mudar de referencial para se eu estou representando qualquer coisa em relação ao sistema de referência do referencial S, e eu quero passar para S', eu tenho que fazer uma transformação de Lorentz que relaciona as coordenadas do novo sistema de referência com do sistema de coordenada antigo, certo? Aqui, só para enfatizar, estamos no sistema de unidades naturais, ok? C igual a 1, exatamente porque não faz sentido trabalhar com relatividade, que aparece sempre um monte de fator C, que não faz sentido a gente ficar levando esses caras, é mais fácil fazer tudo, e depois, se precisar por análise dimensional, a gente coloca o C no final, ok? Então, as nossas transformações de Lorentz são T' igual a gama, T menos Vx, X' é igual a gama, X menos VT, Y' é igual a Y, Z' igual a Z, ok? Então a única coisa que eu vou exigir de pré-requisitos para vocês, assim, de relatividade, para a gente poder fazer essa construção, é essa anotação daqui, ok? São essas transformações, só para a gente pelo menos partir de um ponto que eu imagino que todo mundo que esteja vendo já tenha tido contato, ok? Enfim, uma coisa importante, né, aqui, a princípio, as transformações de Lorentz elas podem ser muito mais gerais. A gente pode falar assim, dado que existe um referencial que está numa velocidade V em relação a alguma outra coordenada que não seja necessariamente a coordenada X, como é que fica a transformação de Lorentz? A expressão fica bem mais feia. Porém, fica bem mais feia de uma maneira masoquista. Por quê? Porque quem escolhe o sistema de referências somos nós. Então nada impede de, nossa, essa velocidade está indo para uma... Se eu estou querendo mudar de referencial, o que é mais conveniente fazer antes? Faz uma rotação, coloca essa velocidade na direção X e depois faz as transformações de Lorentz na direção X, certo? Então a gente sempre consegue escolher um sistema de coordenadas do nosso referencial que a velocidade V vai estar na direção X. E a partir disso as transformações de Lorentz elas ficam trivialmente feitas, ok? E basicamente isso, certo? Então, uma coisa, pelo menos, né, para a gente poder introduzir a parte de notação covariante, claro, né, só faltou aqui, apesar de que imagino que muitos devam já ter isso em mente, certo? No caso aqui, a gente tem que o nosso gama é igual a 1 dividido por raiz de 1 menos v quadrado. Ok? Só relembrando, 1 menos v quadrado, porque c vale 1, ok? Está implícito esse nosso sistema de coordenadas de unidades naturais, ok? Está implícito. Então, aqui temos o nosso gama, certo? Que é o fator de Lorentz. Então, que aparece na contração dos comprimentos, na dilatação do tempo, né? Visto aqui o sistema de transformação de Lorentz e por aí vai, ok? Beleza. Primeira coisa, pelo menos, para motivar a ideia de uma transformação. O que seria a notação covariante? A notação covariante nada mais é do que uma notação indicial. Então, o que a gente vai falar é o seguinte: esse cara daqui pode ser visto como um vetor em um espaço quadridimensional, certo? Ou então um quadrivetor, ok? E, bom, a ideia aqui, pelo menos que a gente vai fazer, né, vai ser o seguinte: esse tipo de transformação de coordenadas, né, é fácil perceber que é o seguinte: a gente poderia escrever da seguinte forma, a gente poderia escrever essa mudança, essas transformações de Lorentz em forma matricial da seguinte maneira: T', X', Y', Z', certo? O vetor, posição, certo? O vetor de coordenada, exatamente. Aqui no caso, né, aqui não seria nem vetor coordenada, né, seria a posição, certo? Antes de pensar em termos do que seria um vetor, primeiro a gente está falando só de posição. Então, as coordenadas do novo sistema S' vão ser iguais ao quê? Aqui fica de exercício, mas é muito simples se ver isso, que aqui vai ser o seguinte: a matriz de transformação vai ser gama menos gama V, 0, 0, menos gama V. Deixa eu colocar aqui melhor, certo? Antes de colocar o espaço, a gente não precisa ficar mendigando em espaço, certo? Então vai ficar gama menos gama V, 0, 0, menos gama V, gama,
0, 0, e o resto aqui vai ser a matriz identidade. E aqui a nosso t, x, y, z. Então, a gente pode escrever esse tipo de transformação em termos matriciais dessa maneira, ok? Termos matriciais dessa maneira. Esse cara daqui, né, eu vou dar o nome dele primeiro, né, só porque a notação covariante não é só uma notação indicial. É uma notação indicial com tanto convenção de soma quanto uma diferenciação entre os tipos de vetores que a gente tem no espaço. Ok? Então, primeiro, a forma mais natural, mais simples, né, estilo geometria analítica, álgebra linear, que a gente sempre aprende para poder representar em termos de coordenadas, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte: eu vou chamar esse cara daqui, né, se eu levar em conta que esse cara daqui é um vetor x, eu posso representar a iésima coordenada como sendo xi, ok? Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no x como sendo esse vetor, certo? Eu vou pensar aqui no x' como sendo esse vetor, aqui eu vou até colocar um vetorzinho aqui, certo? Em muitos momentos, só para deixar claro, né? Se bem que aqui eu vou até, para não fazer a confusão, eu não quero que confunda esse x com esse x daqui, né, das coordenadas, eu vou até chamar de R aqui, ok? Eu vou chamar de R, o que eu estou chamando e aqui é R'. Então aqui a gente pode representar simplesmente como sendo RI, certo? Eu vou representar as componentes desse, ou seja, né? Aqui, enfim, eu só especificar cada coisa. Aqui é uma matriz que eu vou chamar de gama IJ, e esse cara daqui, né, vai ser exatamente o nosso R'. Oh, perdão, aqui é o R' e aqui é o R, certo? Perdão. RI. Aqui eu vou colocar RJ. Vai ficar claro por quê. Esse tipo de coisa aqui eu posso representar o seguinte: esse tipo de expressão, em termos de notação indicial, da maneira mais simples possível, pode ser escrita como o seguinte: RI' é igual a somatório de lambda i j, r, j, ok? Somatório em j. Então, essa é a maneira mais simples que se tem de escrever indicialmente, né, esse tipo de sistema, ok? Então, isso aqui não é a notação covariante ainda, certo? Evidentemente, mas é uma introdução ao que eu vou chamar de... vai ser uma introdução ao que eu vou chamar da notação covariante. Eu espero que fique claro para todo mundo, né? Se vocês forem ver coordenada a coordenada, é que acontece. E só uma coisa importante, né? Toda vez que a gente for representar as nossas coordenadas, né, RI vai ser um cara representado por R0, R1, R2, R3, certo? A coordenada R0 é o tempo, as coordenadas R1 é x, R2 é y, R3 é z, certo? A gente sempre vai começar a fazer a conta aqui, não em 1, 2, 3 e 4, mas em 0, 1, 2, 3, sendo que o 0 é a componente temporal e as partes com 1, 2 e 3 são as componentes espaciais, ok? Bom, então, né, se vocês não conseguem rever isso daqui, se vocês não têm muito essa noção, se vocês forem ver, isso aqui é exatamente a notação matricial. Por quê? A gente faz, para fazer um produto matricial, o que a gente faz? A gente faz coluna vezes a linha, certo? O que significa fazer isso? Olha só, aqui está falando, né, só para enfatizar, está falando que o nosso R, porque isso aqui vai ser importante pra caramba, o nosso R'0 vai ser o quê? Somatório em J de lambda 0 J RJ, certo? O que significa isso? Significa o seguinte: o nosso elemento R'0, que seria o nosso T', vai ser igual ao quê? Fixa, pega a linha 0, certo? Pega a linha 0 da matriz, que seria essa linha daqui, e faz primeira coluna com o primeiro elemento aqui, que seria esse multiplicado com esse, mais enfim, vai fazendo um por um, esse com esse, esse com esse, esse com esse, que é exatamente o produto matricial, ok? Então, toda vez que você quer representar alguma coisa em termos de produto matricial, é só você fazer a soma, né, nos índices que estão próximos uns dos outros. Okay? Então, vamos lá. Por exemplo, né, só para vocês divagarem um pouco, pegue, por exemplo, uma matriz A, que seja, por exemplo, 0, 2, 1, 1, e pegue uma matriz B, que seja 0, 0, 1, 3, certo? A matriz AB, certo? Vamos supor que ela dê uma matriz C. A forma de você representar isso em termos de índice seria o quê? CIJ é igual a somatório em K de AIK PKJ. Ok? Sempre que vocês quiserem representar um produto matricial em termos de índice, somando, você sempre vai fazer um somatório entre os índices que estão perto. Certo? Necessariamente. Beleza? E, bom, primeiro de tudo, né, qual que é a vantagem de se fazer esse tipo de escrita, certo? Então aqui eu tenho tanto esse exemplo quanto o exemplo que eu tinha colocado anteriormente, certo? RI' igual a lambda I J, né, somatório,
em J de lambda e J, RJ. Qual que é a vantagem? Qual que é a grande vantagem em se representar as coisas em termos de notação desse jeito, primeiro, que não é notação covariante, ok? Primeiro é só notação de índice. Qual que é a vantagem de se representar desse jeito, ao invés de fazer notação matricial? A grande vantagem é o seguinte, eu vou dar primeiro esse exemplo com a matriz e depois vou deixar claro com esse cara daqui também, ok? Quando eu falo C é igual a AB, a gente sabe que matrizes, de forma geral, não comutam. Certo? Eu sei que eu não posso afirmar que C é igual a B vezes A. Certo? Eu não posso afirmar isso, porque matrizes de forma geral não comutam. Para elas comutarem, elas têm que ter o mesmo conjunto de autovetores, enfim, é uma coisa muito específica. Porém, quando eu escrevo desse jeito daqui, certo? Porém, quando eu escrevo desse jeito daqui, em termos dessa maneira inicial, eu posso falar tranquilamente que C e J é somatório em K de B, K, J, A e K. Eu posso trocar a ordem desses caras. Por que eu posso trocar? Porque esse cara daqui, A e K, o que ele significa? Ele é o elemento de linha I, coluna K, da matriz A. Então isso é um número. Quando a gente escreve em termos de uma notação inicial, esses caras que estão aparecendo aqui são números, certo? Necessariamente são números. E números comutam. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Ok? Então, quando você escreve as coisas em notação inicial, a grande vantagem de se escrever em termos de uma notação com índice é que você pode fazer isso numa boa, inverter a ordem. Ok? Numa boa você pode fazer isso. Agora, sempre que você tiver um tipo de notação inicial dessa forma, e você quiser se perguntar como é a forma matricial dessa multiplicação de matrizes, por exemplo, o que você tem que pensar? O que você tem que pensar é o seguinte, olha, o K é que está sendo somado. Eu tenho o B. O índice K é o primeiro, e no A o índice K é o segundo. Para a notação inicial ficar bonitinha para você passar ela para uma notação matricial, o que você precisa garantir é que esses dois caras estejam um do lado do outro. Então, ou seja, você tem que deixar dessa forma, porque aí fica K e K um próximos do outro, e aí você consegue falar que o C realmente é o produto matricial de A com B, e não de B com A. Ou então, uma outra coisa que você pode fazer é o quê? C e J vai ser igual a somatório em K. Aí o que você faz aqui? Certo? Você chega e faz o seguinte, você pode chegar também e, por exemplo, né, aplicar o transposto nos dois lados, certo? Pega cada um desses dois lados e coloca um transposto aqui. Quando você coloca um transposto, o seu C e J vai ficar o quê? C, J, I. Ok? Vai ser igual ao quê? Somatório em K. Aqui vai ficar B, aí o transposto desse cara daqui, certo? Vai ser JK. E o A vai ser igual ao que? Vai ser o transposto desse cara, que vai ser o KJ, ok? Só que esses caras aqui agora são as matrizes transpostas. E aí, inclusive, a gente mostra aquela identidade, né? De que o transposto é simplesmente você trocar a ordem e transpor esses caras. Porque agora os Ks ficaram próximos, só que aí você tem a transposta escrita em termos dos produtos trocados das transpostas, ok? Só uma revisão bem geral, espero que isso não seja novidade para ninguém, certo? A respeito, né, de como é que faz para mexer com essa parte de índice, mas o mais importante, só para enfatizar, é que quando a gente usa qualquer notação indicial, os caras que estão representados aqui são números e não matrizes, ok? Isso aqui é o elemento IK da matriz A, isso aqui é o elemento KJ da matriz B, e por aí vai. Por conta disso, né, eu também poderia escrever indicialmente esse cara daqui, por exemplo, se eu quisesse. Nesse momento daqui não vai fazer diferença, vai fazer diferença no futuro, como eu vou mostrar para vocês, mas eu poderia, por exemplo, também escrever dessa forma. Certo? Não tem problema algum. Ok? Porque o que significa esse somatório? Esse somatório é o quê? Esse cara daqui isso aqui vai ser lambda I0 R0 mais lambda I1 R1 mais lambda I2 R2 mais lambda I3 R3. Obviamente, se eu tivesse trocado a ordem, o que eu estaria fazendo? Em vez de escrever desse jeito, eu estaria escrevendo como R0 lambda I0. Ao invés de escrever desse jeito, eu estaria escrevendo como o quê? Como R1 lambda I1 e por aí vai. Ou seja, eu estou comutando números, certo? Então essa é a grande vantagem inicial da gente representar as coisas em termos de notação de índice. Ok? Só para deixar claro já nesse início, vários processos que eu vou fazer aqui de vez em quando inverter a ordem. Se tiver escrito em termos de objetos, né, mesmo do espaço vetorial, eu não posso inverter. Mas se tiver escrito em termos de índice, eu posso inverter tranquilamente. Ok?
Pois bem, dado isso aqui, a informação que a gente pega, né, é qual? A partir dessa transformação daqui, que eu vou até copiar e passar lá para frente, a gente pega uma informação importante que é o seguinte. Dado que a gente tem as nossas transformações de Lorentz, que é a forma da gente mudar de um referencial para o outro, a gente viu que, caso você queira mudar de um referencial para o outro, o que a gente vai fazer? A gente basicamente aplica essa matriz gama, que é exatamente a definição que nós chamamos de matriz de transformação de Lorentz. Ok? Necessariamente. Beleza. E uma coisa também que é possível se ver numa boa, certo? É que, se vocês forem pegar essas relações daqui, que eu escrevi, certo? Dessas transformações aqui, vocês vão perceber que o nosso lambda i j, ele vai ser igual à derivada das coordenadas antigas com relação às coordenadas novas. Certo? Que é o que exatamente que a gente chama daquela matriz jacobiana. Eu vou colocar só jacobiano. O que, obviamente, não é nada de anormal, certo? O jacobiano é exatamente o que faz a gente mudar de um sistema de coordenadas por outro. Se eu estou mudando de um referencial x para um x', a matriz de transformação, certo, do jacobiano é exatamente as derivadas das novas coordenadas em termos das antigas. Então aqui não tem nenhuma coisa de especial. A única diferença é que, para a relatividade especial, as nossas mudanças de coordenada vão ser sempre as transformações de Lorentz, ok? Sempre as transformações de Lorentz. No caso da relatividade geral, não. Pode ser qualquer tipo de transformação. Mas beleza. A partir disso é o seguinte, o que isso aqui está falando para a gente? Isso aqui o que essa relação nos fala é que as coordenadas... Então, o que está falando para a gente é que as coordenadas se transformam por lambda. Ou seja, pela transformação de Lorentz, naturalmente. Agora, eu não posso simplesmente chegar e falar que os vetores se transformam pela transformação de Lorentz. Eu não posso falar que os outros objetos vão se transformar de um referencial para o outro seguindo essa mesma regra. Eu não posso afirmar isso. Essa relação que a gente pegou é como a gente faz para trocar as coordenadas de um sistema para o outro. Então, o que a gente precisa garantir é os vetores se transformam da mesma maneira, os tensores se transformam da mesma maneira, a gente tem que garantir, a gente tem que saber como os caras se transformam, ok? Isso tudo que eu estou falando é para a gente introduzir as noções de notação covariante.